E eu quero dividir com vocês uma palavra que se encontra no livro de profeta Isaías, capítulo 40, versículo 25 até o versículo 31. O tema dessa mensagem seria a grandeza de Deus diante dos nossos queixumes e das nossas lamentações ou dos nossos reclamos, das nossas dúvidas, né? Por incrível que pareça, a gente tem, né? A gente tem nossos reclames, nossos queixumes. Mas aí fazer o quê? Na verdade, Deus também reclama da gente, tem os queixumes da gente. A verdade é essa, né? O problema é esse, que Deus faz os reclames da gente, os nossos queixumes da gente. A gente pensa que tem o mesmo direito de Deus, né? Porque Deus reclama da gente, também tem direito de reclamar dele. Esse que é o grande problema, né? E quando a gente questiona Deus, seja qual seja a causa, né? É como se a criatura estivesse questionando o Criador, ou o barro questionando o oleiro, né? É mais ou menos isso, né? Então a gente vai estar lendo aqui esse texto, que o texto, capítulo 40 de Isaías, é a introdução do Novo Testamento. Isaías é a mini Bíblia, né? Os 39 capítulos anteriores aí fala sobre o Velho Testamento. E os 27 capítulos depois do 40 fala sobre o Novo Testamento, sobre o advento do Messias, na vinda de Jesus, tá? Então 40 introduz nós na palavra do Evangelho, né? Introduz nós no Evangelho de Cristo, introduz nós nas boas novas do Senhor Jesus. 25 fala assim: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Erga os olhos e olhe para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que vocês não sabem, nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças, voa alto como águia, corre e não fica exausto, andam e não se cansam. Aleluia, graças a Deus. Só o texto bíblico basta, né? Para a gente fazer a compreensão de Deus falando. Deus aqui, Ele mesmo está falando, Ele está perguntando, Ele mesmo está fazendo as indagações pelas razões que não eram lógicas, não era devida do povo de Israel. Mas o capítulo 40, ele é um capítulo, como eu falei, que apresenta a introdução ao Novo Testamento. E ele começa apresentando o ministério de João Batista, né? João Batista, aí no 40, versículo 3, fala assim: uma voz clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor. Faça do deserto o caminho reto para o nosso Deus, porque os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos o verão, pois é o Senhor quem fala. Aleluia. Então Deus está aqui apresentando, né? Apresentando o profeta João Batista. Através do profeta Isaías, ele está apresentando João Batista, que essa voz que clama no deserto, aquele que veio, né, anunciar, preparar o caminho do Senhor. E ele
na continuação do texto, ele fala assim: vocês que traz boas novas, Sião, suba num alto monte, você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos e erga, não tenha medo, e diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus. Essa expressão, aqui está o seu Deus, ela corresponde à expressão de João Batista quando falou: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão, aqui está o teu Deus, confere também com a mesma expressão que Deus falou para João Batista quando ele estava batizando Jesus no Rio Jordão. Quando ele falou para ele assim: este é meu filho, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Então é uma introdução àquilo que o Senhor ia fazer através de Jesus. Aí nesta expressão de Deus, querendo mostrar, esclarecer, revelar, dar entendimento ao povo, né? Ao povo de Israel e a todos os povos, Deus apresenta, Deus identifica Jesus com as nossas necessidades humanas, pessoais. Aí ele fala assim: o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros, carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Então ele apresenta o Senhor Jesus Cristo como aquele que é o nosso galardão, a nossa recompensa, aquele que recompensa nós por aquilo que nós esperamos do Senhor. Ele apresenta Jesus como pastor que cuida do rebanho, aquele que com braço forte ele junta os cordeiros e carrega no colo, esse que carrega no colo, que sustenta e que alimenta as suas ovelhas. E nesta noite estamos aqui para viver esse versículo, que Jesus é o nosso bom pastor. Que Jesus é o nosso bom pastor, ele é o pastor desse rebanho, É ele que vai galardoar, vai recompensar cada um de vocês, cada um de nós, por aquilo que nós fazemos e dedicamos a ele. É ele que cuida da gente, nos pormenores da vida. Ele que sustenta a gente, ele que alimenta a gente, Ele que alimenta a gente. E Jesus como pastor é aquele que, ainda que nós passemos por vale de sombra de morte, ele cuida da gente, ele está lá. É ele que abre porta para que a gente encontre pasto verdejante para a gente alimentar, Então Jesus é um cuidado especial que o pastor tem com as ovelhas, muito especial, cuidar dos seus ouvidos e dos seus olhos, Dos seus olhos. Então, a ovelha tem muita facilidade de adoecer os olhos e adoecer os ouvidos. Então Jesus, no seu tratamento com a gente, ele cuida da nossa visão espiritual e da nossa audição espiritual também, porque ele quer que nós, como ovelha do pasto dele, sejamos ovelhas sadias, alimentadas, fortalecidas na presença dele. E ele prova para a gente o que ele pode fazer por isso. Ele fala: por acaso vocês conhecem alguém que tem tanto poder e tanta força de botar os mares e o oceano na palma da sua mão? Faz assim com a mão. Põe o oceano e os mares na sua mão. Imagina o que é isso, É esse que o Senhor está apresentando para a gente. É esse que põe o oceano e os mares na sua mão. É esse que mede palmo a palmo a distância, a metragem do céu. É ele que pesa os montes, a terra e os morros e as montanhas, Ele sabe, portanto, coisa que nós nunca vamos saber. É esse Jesus que ele está falando. Aí ele fala bem claro,
para a gente que Jesus chama João Batista de o anunciador de boas novas. O anunciador de boas novas. É interessante que a gente, ao ver isso, a gente lembra quando os anjos, né, dirigiram para aqueles pastores do campo, disseram: estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todos os povos. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, Cristo Jesus. Amém? A notícia mais interessante, mais especial, mais nova, mais graciosa, mais alegre, que um homem e uma mulher pode ouvir, é a notícia acerca de Jesus Cristo. É verdade que existe ainda algo em torno de quase a metade da população do mundo, bilhões de pessoas, que ainda não sabem ou não ouviram essas boas novas. Muitas pessoas no mundo afora aí, que nunca entenderam, nunca escutaram, nunca tiveram esse anunciador de boas novas. Irmão, ainda é tempo, e Deus me chamou você para nós sermos anunciador de boa nova. Jesus Cristo continua salvando, libertando, redimindo, Ele continua justificando, Ele continua revelando a verdade que está no Pai Celestial. Glória ao Senhor Deus. Aleluia. João Batista, portanto, o anunciador de boas novas. Aí Deus faz uma indagação tremenda, porque ele fala assim: por acaso vocês querem me comparar com quem? Por acaso vocês querem me fazer uma correspondência com o meu poder e as minhas forças com quem? Por acaso vocês pensam que eu pedi algum conselheiro para me ajudar a criar os céus e a terra? Por acaso você está pensando que eu preciso de algum mentor para me ajudar aqui nesse trabalho? Por acaso eu precisei de máquinas e equipamentos? Por acaso me faltou paciência? Por acaso me faltou tempo? Por acaso eu cansei? Por acaso me faltou força para criar todo o universo, todo o fundamento da terra, toda a beleza e harmonia que existe aí no quadrante do universo? Será que alguém me orientou, alguém me ajudou, alguém me auxiliou? Não, foi o meu poder, a minha força que fez isso, para que vocês saibam que eu sou o Deus de vocês. É eu quem falo, é eu quem dirijo, é eu quem cuido, eu que abençoo, eu que santifico, eu que carrego vocês no meu colo. Sou eu, Deus falando para a gente. Aleluia, é Deus falando para a gente. Aí é interessante porque quando Deus está fazendo essas colocações sobre o seu poder, sobre o seu poder, Ele fala sobre, será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como um gafanhoto. Ele estende o céu como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Esse é Deus. Aí, Deus na sua infinita bondade e misericórdia, Ele declara o seu poder, declara a sua grandeza, declara a sua força, Aí ele declara que ele convida a gente, convida nós, a olhar para as alturas, olhar para os céus, olhar para as estrelas, olhar pelas vias lácteas, Olha para cima. Olha para cima. Tudo isso foi o que criei. Eu quero falar mais para vocês ainda. Eu chamo por nome cada uma das coisas que eu criei, e elas obedecem à minha palavra. Aleluia. Eu chamo e elas obedecem à minha palavra. Aí ele fala bem claro: tão grande é o seu poder, tão imenso a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Aleluia.
Irmãos, que tremenda palavra que nós ouvimos de Deus dizendo acerca do que Ele é, do que Ele pode fazer. Aí ele faz uma indagação, ele faz uma colocação aqui acerca do povo de Israel naquela época, né? Porque o livro é escrito especificamente para Israel, mas é bem claro, é para todos os povos o texto. Aí ele fala para Israel assim: por que você, Israel, clama a mim? Por que você queixa de mim, dizendo que eu não interesso pela sua situação e que eu não importo pela sua causa? Foi essa a questão, né? Ou em outra expressão, Deus não está vendo os meus sofrimentos e Deus não está importando por o que eu estou passando. Foi essa foi aquilo que Deus extraiu do coração do povo, né? Aquilo que Deus extraiu na época do coração do povo. Então, o reclame e as queixas eram essa: o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Deus está dizendo: olha, por acaso a sua situação é mais forte e mais tremenda, mais difícil, mais incomparável do que criar tudo que existe no universo? Será que a sua causa é maior do que eu mandar as estrelas dizer para a estrela nome por nome e elas vão obedecer? Então, meus irmãos, aqui está o problema que diz a mim e a você, né? A gente, às vezes, nós somos vítimas das nossas dúvidas. Nós somos vítimas das nossas vacilações, das nossas incredulidades. Nós somos vítimas. Às vezes nós também reclamamos e queixamos para Deus alguma coisa. Mas essa queixa aqui de Israel era uma queixa espiritual, que dizia a nação, dizia o futuro. Mas eu particularizo essa queixa aqui para a gente em particular. O Senhor não se interessa pela minha situação, e o Senhor não importa com a minha causa. Eu queria dizer para você que isso aqui não faz parte da verdade de Deus. O Senhor interessa sim pela sua situação. O Senhor importa sim pela sua causa. Seja ela qual for a sua causa, qual for a situação, Deus interage com a gente, por meio de Jesus, por meio da sua palavra, do seu Espírito. Ele interage com a gente, participa, Ele vivencia, Ele assiste, Ele está presente, Ele desce para contemplar, para ver qual que é a razão do meu e do seu sofrimento. Aleluia! Aí Deus está dizendo isso para que ninguém pensa, ninguém imagina, né? Que Deus não interessa pela situação, que Deus não tem tanto poder para interferir na minha situação, que Ele não pode defender a minha causa, né? Que a minha causa é mais fácil, que a minha causa ou a minha situação é mais difícil do que criar os céus e a terra, que a minha situação, minha causa, ela é mais complicada do que dominar as estrelas, os mares, os oceanos e tudo isso. Aleluia! A sua causa, a sua situação não é nada. É nada. Deus agindo, quem impedirá? Nesta noite estamos aqui para anunciar as boas novas através de Cristo, porque nas boas novas está essa mensagem: eu interesso pela sua causa, eu interesso pela situação, eu estou aqui para dar resposta àquilo que perturba o seu coração. Glória a Jesus. Aí Deus traz esse assunto para particular, para explicar a gente mais claramente para a gente. Primeiro ele quer convencer a gente que a força dele é sem limite e o seu poder também é insondável, como a sua sabedoria insondável. Então você compreendeu isso? Que meu poder é insondável, que minha força é sem limite, que a minha sabedoria é grande, a minha grandeza é mais poderosa e mais extensa do que o universo.
Então Deus queria que você compreendesse. Eu creio que você compreendeu. Ninguém aqui tem dúvida disso. Amém? Amém? Deus é mais. Deus é mais. Pois bem, Deus é mais do que tudo isso. Aí ele traz isso tudo para a compreensão mais assim, mais pessoal. Aí ele fala assim: será que vocês não sabem ou nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele fala bem claro: Ele não cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. É três qualidades que Deus faz questão que eu saiba, que eu divulgue, que eu proclame. Ele é eterno, Ele é Criador, Ele não se cansa e nem se exausta. Tá? Deus quer que você saiba disso. A quem você serve? Você não serve um Deus mudo. Você não serve um Deus indiferente. Você não serve um Deus que tira férias. Você não serve um Deus que cansa. Você não serve um Deus que fica exausto. Você serve um Deus que não dorme. Ele é o guarda de Israel. É o que vigia permanentemente. Aleluia, o seu povo aqui na terra. Aleluia. Agora, trazendo isso, ele fala assim: olha, ele fala uma promessa. Ele fortalece o cansado, e ele dá vigor ao que está sem força. Olha, ele dizendo: eu que não canso, te descanso. Eu que tenho todo o poder de força, te dou força, te fortaleço. Agora, não existe ninguém que pode tirar o meu cansaço, como Jesus tira, como o Espírito Santo tira, né? Porque ele falou bem, Jesus falou assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e encontrarei descanso para as vossas almas. Aleluia! Então Deus está falando que Jesus é o descanso da gente. É o descanso da gente. Há uma igreja que bate muito forte para os seus membros guardar o sábado. O sábado ser o dia de descanso, que quem guarda o sábado está participando, ajudando o descanso vir da parte de Deus. O meu sábado é Jesus. O meu sábado é Jesus. O meu descanso é Jesus. O meu descanso não está na lei. O meu descanso está na graça de Jesus Cristo. O meu descanso está no amor de Deus pela minha vida. O meu descanso está na comunhão que eu tenho no Espírito Santo de Deus através de Jesus. Aleluia. Aí ele fala: olha, até os jovens cansam e ficam exaustados. Essa mesmo, né? Normal, a vida traz cansaço, traz exaustão para a gente, isso é comum. A vida, na verdade, traz canseira, a gente fica às vezes cansado, desmotivado e assim, às vezes a gente tropeça e cai. Aí Deus faz uma promessa para mim e para você. Ele fala assim: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por que a gente precisa renovar as forças? Porque quem pode perder as forças? Eu estava falando com uma amiguinha minha ali, cheguei aqui, eu estava muita dor nas pernas, muita dor no joelho. Eu falei assim: olha, essa coisa de dor faz parte da vida, né? Depois de uma certa idade, a gente começa a sentir dor mesmo, né? Agora, as dores dos meus nervos, dos meus ossos, do meu corpo, não pode tirar as minhas forças. As minhas forças não estão no corpo sadio. As minhas forças não estão no recurso humano. As minhas forças não estão no dinheiro, nem no conforto pessoal. A minha força está no Espírito do Senhor Deus. Aleluia. Ele diz bem claro: eu vos dei um espírito de força, de coragem, um espírito de fortalecimento. Amém? Então a gente pode às vezes sentir
fraco, irmãos. E eu acho bom a ceia. A ceia eu acho bom. Eu acho que a ceia tem que ser assim. É quando a gente vai para a casa de Deus tomar um fortificante, sabe? Tomar uma injeção nas veias, as veias espirituais. Porque eu sei que alguns de vocês, durante o mês de novembro, vocês debilitaram, lutaram, pagaram conta, e passaram raiva, passaram algumas tristezas, tiveram alguns prejuízos, e tiveram alguns descontentamentos. Aí você chega na ceia, parece que acabou as forças, né? E às vezes a gente chega na igreja com as forças acabadas mesmo, né? Agora, sabe que Deus está falando assim? Primeiro aqui, todos nós esperamos o Senhor, não é verdade? Não é verdade? Ninguém aqui está esperando outra coisa no Senhor. Então, os que esperam no Senhor precisam renovar as suas forças. Aí ele vai ensinar para a gente o segredo. O segredo é esse aqui. O segredo é esse aqui. Olha aqui. Voam alto como águias. Corre e não fica exausto. Anda e não se cansa. Rapaz, se eu chegar nesse pique aqui, meu filho, ninguém me segura, ó. Voando como águia, correndo e não cansando, andando sem ficar exausto. Aí estou com tudo. Ah, não? Aí ninguém me segura. Vilmar? Ah, meu filho, voando nas alturas, correndo sem cansar, né? Aí acabou, eu estou completo, né? Aí, irmão, alguns pregadores ficam tão fascinados aqui com esse versículo que até começa a inventar sobre águia. Aquela história que a águia joga lá do alto, na montanha e rasga tudo, né? Aquilo não existe, não, gente. Aquilo é conversa de pregador. Como é que a águia vai jogar lá? Vai se arrebentar, vai morrer. Foi um alto flagelo. Não. É isso não. Vamos falar. As águias têm. A águia ela tem uma percepção. Para a sua sobrevivência, ela tem que renovar a força. A percepção da águia é essa. Para a minha vitória, para a minha sobrevivência, eu tenho que renovar as minhas forças. Para isso, eu preciso voltar a voar cada dia mais alto. Sabe por quê? Enquanto mais alto eu vivo, mais eu respiro ar puro. Mais eu fico isento da tempestade, das agonias, das aflições. Mais eu fico isento das poluições, das influências maléficas. Então o que Deus está falando assim: filhos, renove as suas forças, vivendo nas alturas espirituais. Vivam renovadas as suas forças, não vivendo rasteiramente, mediocremente, por baixo, nos vales. Não, Deus está me convidando, eu e você, a voar nas alturas. Aleluia. Aí, ela depende, a águia, ela tem as duas qualidades. A águia busca sempre as maiores alturas. E a águia busca sempre a liberdade de alcançar seus objetivos de sobrevivência. A águia tem as qualidades. Ela tem visão aguçada, ela tem força e coragem, ela tem independência e liberdade, ela tem adaptação e renovação, ela tem resiliência e tenacidade, ela tem um intento de proteção, e ela busca as alturas maiores. Ela tem determinação. Por isso, eu preciso ter a mesma prontidão, o mesmo sentido, o mesmo agir de uma águia. Aí, o que a águia ensina para a gente é o seguinte: é que voam alto como águia. Que assim, enquanto a águia alcança a altura de voo maior, ela menos usa as suas energias. Suave, voo, tranquilo, para as asas e fica só deixando o vento tocar. Não cansa. Quanto mais alto ela fica livre de qualquer fadiga, qualquer exaustão.
Meu problema e seu problema é que às vezes a gente vive nas partes baixas da terra. Nós somos muito terráqueos, irmãos, às vezes. Nós somos muito terráqueos. Às vezes nós encontramos afadigado, exausto, cansado, sem força. Mas ninguém aguenta uma vida dessa que o mundo vive, pagando e preocupado, o que é que vai acontecer, salário vai abaixar, não sei o que, desemprego ali, vai faltar comida, e a guerra estourou. Gente, num mundo como esse, que a gente escuta todo dia desgraça e mais desgraça, as pessoas ficam cansadas, exaustas e sem força. Pare de viver nas partes baixas, voa no Espírito de Deus às alturas maiores. As bênçãos do Senhor estão, sabe onde? Nos lugares celestiais. Aleluia. Olha, enquanto mais alto viver, vou respirar ar mais puro e vou ficar isento das poluições deste mundo, né? Agora uma coisa é certa: quanto mais alto eu estou vivendo, certeza, estou mais próximo de Deus. Ou não é? Agora, enquanto mais baixo eu vivo, estou mais perto do inferno. O inferno é para baixo, gente, não é para cima não. Enquanto mais baixo eu vivo sob a influência, sobre o controle, sobre anunciando de notícias ruins, de coisas enganosas, de coisas que enfraquece a gente, que revolta a gente, né? Que revolta a gente. A gente fica agoniado com isso. Então, a nossa destinação é altura. Nós nascemos para viver no alto e não para viver no baixo, né? Olha bem, Abacuque termina o seu livro, a sua oração, fala assim: ó Senhor, o soberano, o Senhor é a minha força, e o Senhor é quem me faz meus pés como os dos corvos, e me faz andar em lugares altos. Em lugares altos, aleluia. Então nessa ceia aqui, nós vamos estar celebrando a ceia. Ô Senhor, me dá asas para voar mais alto que eu puder, Senhor. Porque nas alturas do Espírito Santo, nas asas do Espírito Santo, né? Acima das influências deste mundo, irmão, ninguém vai ficar cansado. Mas se você ficar aqui nessa terra, pensando no seu salário que está baixando, pensando na crise que está porventura aproximando, pensando na política que não dá certo, pensando nas crises que estão aí, cada dia aumentando. Se você vive em torno disso, você está muito cansado certamente. Mas eu quero nessa noite convidar vocês a voar com o Espírito Santo um pouco mais. Amém? Quero convidar você a ficar de pé e vamos pedir: Senhor, Espírito Santo, me leve um pouco mais às alturas, Senhor. Me leve um pouco mais alto. Não deixe eu ficar nessa vida raquítica, nessa vida miserenta, nessa vida terrena, sob a influência das más notícias, sob a influência de tanta coisa perversa e indesejável. Senhor, eu quero viver nas alturas, respirar o ar do teu Espírito, o ar da tua presença. Eu quero sentir o aroma da tua glória. Eu quero estar mais perto de ti, Senhor. Aleluia. Eu quero pedir a você, por favor, dê lugar ao Espírito Santo para que ele possa te levar um pouco mais alto, né, do que você está vivendo. Aleluia. Você me entendeu, meu irmão? Entendeu a palavra que Deus está falando? Voam como águias. É isso que está falando. A águia, o objetivo dela é esse. Eu tenho o objetivo de buscar maiores alturas para a minha sobrevivência. Se eu depender dos lugares baixos, eu vou passar fome. Eu vou ser alcançado pelos meus inimigos. Então, se eu vivo nas alturas, meu olhar é outro, minha compreensão é outra, o meu entendimento é outro, não é? Eu vou ver a grandeza de Deus com mais dimensão, porque da terra em que está, a gente contempla o céu,
parece que a gente quer resumir o céu num pedacinho de espaço. Mas pergunta quem foi nas alturas já. A grandeza que é o que Deus criou, né? Você vê a terra pequenininha lá, você vê os planetas pequenininhos lá, né? Você vê as estrelas, bilhões e bilhões de estrelas esparramadas, né? Aí você, nesse lugar, você vê como é grande o meu Senhor. Como é poderoso o meu Senhor, como é tremendo o meu Deus, como é maravilhoso o meu Salvador, que é aquele que interessa por mim, aquele que importa pela minha causa, aquele que me carrega no colo, aquele que cuida, aquele que me ajuda, aquele que me assiste, aquele que me alimenta. Aleluia, aleluia, é Ele, o pastor da minha alma e da sua alma. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação, porque Ele diz: eu cuido de vocês. Voamos mais alto, voemos mais alto, aleluia, para nós nunca mais viver afadigados, né? Gente do céu, viver afadigado na terra, para crente não está certo não, gente. Não está certo. Viver exausto na terra como crente não está certo. Viver no estado de fraqueza na terra não está certo para crente. Crente tem que viver isso que Deus está falando. Eu dou para vocês o descanso e a força, se vocês viverem em lugares altos na minha presença. Levante sua mão direita, adore a Jesus. Peça ao Espírito Santo para levar você um pouco mais alto nesta noite, para você experimentar mais de Deus, experimentar mais da sua glória, da sua presença, da sua promessa. Está convicto que Ele cuida, Ele abençoa, Ele sustenta, Ele alimenta. Oh, Espírito de Deus, apodera de nós nesta noite, Pai, e leva nós às alturas, para que nós possamos compreender ainda mais a Tua grandeza, a Tua magnificência, compreender o Teu amor, compreender que o Senhor é aquele que promete, Pai, cumpre, aquele que fala que vai acontecer antes que acontece, aquele que profetiza o que vai acontecer no futuro, aquele que profetizou acerca da vida do meu irmão lá no passado, para que no presente ele pudesse experimentar a Tua grandeza, a Tua beleza, as Tuas maravilhas, Senhor. Pai da glória, nós queremos viver nas alturas espirituais, Jesus. Respirar, Senhor, aleluia, na zona aonde, Senhor, não há nenhuma influência maléfica, aonde não há nenhuma pavor nem medo do que pode acontecer. Um olhar, ó Pai, uma vida, um lugar onde nós estamos vivendo acima das turbulências, acima das tempestades, acima das notícias ruins, mas estamos vivendo, ó Pai, a excelência das boas novas. Espírito Santo, revela para o meu irmão, para a minha irmã, nesta noite, Jesus, como o Senhor deseja que eu e ele, ó Pai, sobrevivemos nessa terra, sobrevivemos nessas tempestades, essas agonias da vida. A Tua palavra diz: viva, você que espera em mim, você que confia em mim, renove as suas forças. Espírito de Deus, renove a força da minha irmã nesta noite, Jesus. Renove as forças dos meus irmãos nessa noite, Jesus. Renove as forças de cada obreiro aqui nesta casa, Jesus. Renove as forças, Senhor, dos maridos, dos empresários, Senhor, dos pais de família, Senhor. Renove as forças das mulheres, das mães. Renove a força daqueles que estão, ó Pai, porventura numa situação de dificuldade, Senhor. Pai, nada é difícil para Ti, nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Tudo é possível a Ti, Senhor, porque o Senhor é grande, é tremendo, é maravilhoso.
maravilhoso, e para o Senhor não tem limite de força e poder. Senhor, a tua glória seja manifestada neste lugar, porque onde está a tua glória, Senhor, é sinal que nós estamos no lugar celestial, em alturas espirituais. Oh Deus, aleluia, sobrevivendo e respirando a tua bendita e gloriosa presença. Espírito de Deus, aleluia, atenta para nós, atenta para a minha vida, para a vida do meu irmão, a vida dessa igreja e a vida desse momento solene de celebração da sua morte e ressurreição. Aleluia.